Rapaziada, terminou em 0 a 0 Botafogo versus Júnior Barranquilla, jogo que era decisivo pro Botafogo conseguir a primeira colocação e conseguir pegar um adversário teoricamente mais fácil nas oitavas de final da Libertadores da América. Um jogo no qual o técnico Arthur Jorge mudou praticamente o time todo do Botafogo, assim fez uma escalação que surpreendeu com certeza o Júnior Barranquilla, mas que também surpreendeu todos os torcedores do Botafogo. Todo mundo achou que ele só mudaria ali o Savarino, todo mundo tava crente ele, pô, quem vai ser o substituto do Savarino? Mas não, o Arthur Jorge praticamente mudou o time todo do Botafogo. Colocou o Gatito Fernandes no gol, colocou o Alexander Barbosa na zaga, assim ele já troca o Bastos do lado ali da zaga que ele joga. O Bastos costuma jogar pelo lado esquerdo, sem o Lucas Alter sendo a dupla dele, ele vai jogar do lado direito e o Alexander Barbosa que joga pelo lado esquerdo. Ele manteve o Damian Soares na lateral direita, colocou o Hugo também na lateral esquerda, que é o único lateral esquerdo que o Botafogo tinha disponível para esse jogo, e colocou no meio de campo o Gregory, substituindo o Danilo Barbosa, colocou o Tietê no lugar do Marlon Freitas, para quem sabe poupar um pouco o Marlon Freitas, colocou nas pontas do Botafogo o Diego Hernandes aberto pelo lado esquerdo, aberto pelo lado direito o Oscar Romero, e mais centralizado jogaram o Yarley e o Júnior Santos. Então assim, o Yarley sequer jogou como ponta, ele jogou mais centralizado, praticamente formando uma dupla de ataque com o Júnior Santos a partida toda. Jogou Yarley e Júnior Santos no comando de ataque do Botafogo. Foi uma formação que, apesar de não ser a titular do Botafogo, é um time também que tem sua qualidade técnica, é um time melhor do que o Júnior Barranquilla tecnicamente, e se provou isso durante todo o primeiro tempo. Marcação do Botafogo mais bem encaixada, time mais bem distribuído dentro de campo, time mais bem treinado do Botafogo do que o Júnior Barranquilla, um time no qual criou muitas dificuldades para a saída de bola do Júnior Barranquilla, com a boa marcação, pressão encaixada do Botafogo. Um time conseguindo jogar no campo de ataque, conseguindo criar melhores situações de gol no primeiro tempo. Principalmente ali até os 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo foi muito superior ao Júnior Barranquilla, ao ponto de que o Júnior Barranquilla não conseguia pisar no campo de ataque para criar jogadas de perigo contra o Botafogo. O Botafogo era o senhor da partida, tinha melhores oportunidades de gol, conseguia recuperar as bolas antes mesmo do Júnior Barranquilla pisar no seu campo. Então assim, era um Botafogo mais presente, era um Botafogo mais qualificado tecnicamente, e que parecia a todo momento, pô, agora vai sair o gol do Botafogo, só que não saiu. As oportunidades que o Botafogo teve no primeiro tempo, as melhores oportunidades que teve de atacar no primeiro tempo, que era quando o Botafogo recuperava a bola na marcação-pressão sobre os jogadores do Júnior Barranquilla, o Botafogo não dava sossego na marcação, dava uma marcação muito bem encaixada do Botafogo, que estava até dando gosto de ver, mas o Botafogo recuperava essa bola, criava até essa oportunidade de gol, mas não conseguia concluir no gol, tanto que o Botafogo termina a partida sem nenhum chute na direção de fato do gol. As bolas até, algumas passaram perto, outras o Botafogo não conseguiu finalizar, mas eram boas situações de gol. Só que o Botafogo no primeiro tempo foi muito superior sim ao Júnior Barranquilla, teve um bom jogo do Oscar Romero, conseguindo articular bem as jogadas, até o Diego Hernandes, que foi expulso no segundo tempo e que está sendo o grande vilão desse jogo. O Diego Hernandes fez um primeiro tempo bom, cara. Eu gostei do primeiro tempo do Diego Hernandes, uma boa movimentação por dentro, conseguindo gerar jogo também para a equipe do Botafogo, descolando um pouco às vezes do lado esquerdo do campo, vindo ali cair para articular um pouco mais o time com o Romero. Nos dois lances de melhores oportunidades do Botafogo no jogo foram de passes do Diego Hernandes. Ele consegue achar um bom passe para o Oscar Romero, o Romero finaliza razoavelmente bem a jogada, que passa lambendo na trave, e no outro lance ele dá um toquezinho de calcanhar que acha o Tietê, que consegue fazer a finalização, só que a finalização do Tietê saiu ruim, não saiu com precisão. Então o Diego Hernandes fez um bom primeiro tempo, cara. Era uma atuação dele que até eu tava me preparando, pô, vou elogiar o Diego Hernandes, depois de muito tempo ele vem melhorando aos pouquinhos, tá voltando, né, ao time do Botafogo agora. Ele e o Oscar Romero estavam sendo peças importantes do time do Botafogo. Só que depois da expulsão não existe você elogiar o Diego Hernandes, né? Uma expulsão completamente boba, completamente sem sentido. Mas seguindo comentando o jogo no primeiro tempo, era o Yarley também aparecendo bem em alguns lances, brigando lá na frente. O Júnior Santos também brigando muito. Um Botafogo marcando bem, com a marcação encaixada, mas o primeiro tempo termina 0 a 0. No segundo tempo, eu senti que o time do Júnior Barranquilla tentou sair um pouquinho mais pro jogo, mas o Botafogo continuou bem. Até a expulsão do Diego Hernandes, não era um Júnior Barranquilla que conseguia criar possibilidades de gol contra o Botafogo. Era um time
mais limitado tecnicamente que o Botafogo, e continuava com aquela impressão, cara, daqui a pouco o Botafogo vai conseguir fazer o gol. Eu acho também que faltou um pouco assim mais de, sabe, gana de vencer pro time do Botafogo em determinados momentos, sabe, aquela vontade, porra, vou fazer o gol, aquela vontade de incansável, faltou isso também em alguns momentos pro Botafogo nessa partida. E tudo se encaminhava, o jogo até ficava um pouquinho mais equilibrado, o Botafogo tava perdendo um pouco de pressão, quando o Diego Hernandes comete ali a falta da expulsão, que, mano, não existe. Aquele lance ali não existe. O Diego Hernandes foi bem expulso. Não tem como a gente falar que o árbitro errou. Ele foi bem expulso, nem precisou ir no VAR. O árbitro viu no campo. Ele deu uma entrada por cima, pegando praticamente no joelho do adversário. Um lance que pode até lesionar o atleta adversário. O Diego Hernandes tem esse costume de, em vários jogos, se vocês repararem, dar entradas mais duras nos adversários. É algo que talvez o Arthur Jorge vai precisar conversar com ele, porque pode prejudicar o time como prejudicou hoje. Uma entrada dessas pega, o juiz vê, irmão, ainda mais tempo de VAR, vai ser expulso. E sendo expulso você vai prejudicar o time. Porque depois que o Diego Hernandes é expulso, por mais que o time do Júnior Barranquilla seja fraco, um time fraco tecnicamente, que eu até falo com vocês, procure explicações de como eles conseguiram meter 3 gols em 30 minutos no Botafogo no Newton Santos, porque é uma equipe fraca do Júnior Barranquilla, tecnicamente com muitos erros de passe, um time que não sabe o que fazer com a bola. E mesmo assim o Júnior Barranquilla vai conseguir essa imposição por estar com um homem a mais, vai na empurrância, jogando o time do Botafogo um pouco mais para trás. Vocês reparam que o Júnior Barranquilla não consegue criar basicamente nada a partida toda, eles conseguem uma chance, que até o Gatito Fernandes aparece bem naquele lance, faz a defesa, mas só isso. Só que aí o Botafogo, claro, com um homem a menos, também perde. Ele coloca o Luiz Henrique, tenta colocar o Luiz Henrique para dar uma velocidade a mais no time. Coloca o Fabiano também no time do Botafogo no lugar do Yarlen. Depois, mais para frente, ele coloca o Tiquinho Soares no lugar do Júnior Santos. Mas é muito difícil, é muito complicado você jogar com um jogador a menos no futebol atual. Um futebol que te exige o tempo todo, muitas vezes está com a marcação 1 para 1. Um futebol que te exige tentar criar superioridade numérica nos setores do campo. Então o Botafogo fica ali muito dependente, sei lá, de um lampejo individual de algum jogador, de fazer uma jogadaça ou tirar um coelho da cartola e fazer o gol. Porque é complicado você jogar com um homem a menos. É muito difícil. Mas mesmo com um homem a menos, vocês veem que o time do Júnior Barranquilla tem uma dificuldade absurda de elaborar qualquer jogada. Então se o Botafogo fizesse o mínimo, eu acho até que se o Botafogo tivesse entrado com o seu time teoricamente titular, com os melhores jogadores desde o início do jogo, o Botafogo teria saído vencedor desse confronto. Teria um pouco mais de qualidade técnica na hora de definir as jogadas. Eu acho que o Botafogo teria saído vencedor desse confronto contra o Júnior Barranquilla. E é o que eu falei. Ficar em segundo lugar pode significar você pegar um adversário um pouco mais forte. Não significa que é um adversário imbatível. Os adversários mais difíceis na Libertadores, sem sombra de dúvidas, são os times brasileiros. Os outros times que estão na Libertadores, a grande maioria, o próprio Júnior Barranquilla, que é primeiro colocado do grupo do Botafogo, eu considero que quem pegar o Júnior Barranquilla, se for principalmente um brasileiro, vai pegar um adversário fraco e tem todas as condições de passar. Então, esses times, apesar de serem até fracos, você pega no papel, muitas vezes eles conseguem os resultados, sabe lá Deus como. Então tem que ficar esperto do Botafogo para ver quem vai ser o time que vai jogar contra nas oitavas de final da Libertadores. Um ponto positivo, o Tiquinho não leva cartão, o Lucas Alter não leva cartão, então eles vão ter os cartões zerados para a próxima fase. E é isso, o Botafogo vai ter como desfalque só no próximo jogo o Diego Hernandes, que foi expulso nessa partida. E aí o Diego Hernandes com certeza agora perde pontos com o Arthur Jorge. Porque assim, uma coisa é se for um lance questionável, às vezes o cara até dá uma entrada sem querer, sei lá. Tudo depende da forma no qual você é expulso. E a forma que ele foi expulso, cara, não dá. Não dá. Assim, é você não pensar no seu time, você não pensar nos seus companheiros. Você fica com aquele empate, com sensação de derrota pro Botafogo, porque o Júnior Barranquilla foi basicamente inoperante o jogo todo. Tipo assim, eu acho que todo botafoguense no decorrer do jogo tava meio que contando com essa vitória. Cara, daqui a pouco a gente vai fazer o gol e vai vencer o jogo. E não conseguiu por conta disso. Mas assim, de coisas positivas no jogo de hoje, eu acho até que o Alexander Barbosa fez um jogo ok, um jogo bom. Teve alguns lances também que ele se excedeu, mas fez um bom jogo, conseguiu ganhar a maioria dos duelos. O Damian Soares não teve tanta liberdade para ultrapassar hoje como tem em outros jogos. Senti até falta dessas ultrapassagens mais dele e do Hugo pelas laterais do campo em dados momentos da partida. O Bastos fez mais um bom jogo, não
comprometeu momento nenhum. O Gatito Fernandes fez uma defesa importante no jogo de hoje. Você teve ali um Tietê que tentou fazer uma movimentação interessante pelo meio de campo, mas acho que falta um pouco mais de controle de passe pro Tietê. O Gregory fez um bom jogo, gostei do jogo do Gregory, acertando passes, progressão pro campo de ataque, conseguindo recuperar boas bolas. Bom jogo, ponto positivo hoje para a atuação do Gregory. O Júnior Santos fez um jogo mais uma vez de muita briga lá na frente, senti ele com falta dos companheiros que ele está mais acostumado a jogar, a triangular mais as jogadas. Senti ele um pouco sozinho em alguns momentos no campo de ataque, com pouca gente para dialogar. O Diego Hernandes, até a expulsão, fazendo um jogo ok, criou duas boas oportunidades de gol pro Botafogo. O Yarley fez um jogo no qual... Cara, o Yarley é um jogador muito novo, tem muito talento. Sei que ele vai melhorar do que ele fez no jogo de hoje, então nem cobro tanto assim do Yarley. Não era ele o cara para decidir hoje no Botafogo. E o Romero, enquanto esteve em campo, teve alguns bons momentos, acertou alguns bons passes, algumas boas inversões de jogo. Também teve outros momentos que ele errou alguns passes que não pode errar. Mas é isso, cara. Vamos ver aí como é que foi Botafogo e Júnior Barranquilla, rapaziada. E é aquilo que eu falei com vocês. Um jogo que o Botafogo até teve boas oportunidades, marcando pressão assim, o Botafogo conseguia criar boas chances de gol. Pelo alto também o Botafogo foi perigoso em alguns momentos, teve boas possibilidades de cabeceio. E esse talvez foi o único lance perigoso do Júnior Barranquilla no primeiro tempo, que é uma bola que eles fizeram muito aqui no Nilton Santos, né? Bola nas costas dos dois laterais do Botafogo. É uma tentativa de cabeça do Alexander Barbosa. Essa jogada do Yarley tentando buscar o Diego Hernandes. Era um Botafogo perigoso quando os jogadores de frente conseguiam se conectar. É uma boa tentativa de chute do Júnior Santos. Mais uma vez o Alexander Barbosa tentando no jogo aéreo, ele estava levando vantagem nesses duelos. Aí uma boa bola do Diego Hernandes, ele descola no Romero e o Romero chuta essa bola que vai pela linha de fundo. Poderia até ter caprichado um pouco mais, mas foi um bom momento, uma boa finalização. Bom passe ali do Diego Hernandes para ele. Essa bola aí do Hugo completamente desconectada da realidade. Cruzamento do Damian Soares, buscando ali o Júnior Santos para trombar dentro da área, né? Para lá, para cá. Depois o Yarley tenta ali uma bicicleta, mas estava muito difícil, muito complicado. Tentativa de jogada do Júnior Santos. O Júnior Santos é um cara que ele briga o jogo todo, né, rapaziada? O tempo todo ele tá brigando lá na frente, mas muito sozinho. Nesse lance aí vocês viram como ele estava sozinho. Boa jogada do Botafogo do Yarley. O Diego Hernandes vai descolar um baita passe de calcanhar pro Tietê. E o Tietê finaliza essa bola pra fora, né? Poderia ter caprichado mais o Tietê nessa finalização. Foi um bom momento no ataque do Botafogo, cara. Bola aí do enamorado pro corte do Alexander Barbosa. Aí foi depois dos 35 minutos do primeiro tempo. O Júnior Barranquilla até teve um pouco mais de posse de bola, mas nada assim de fato perigoso contra a defesa do Botafogo. Tudo muito controlado, cara. Esse lance aí tava impedido demais, né, mano? O bandeirinha não marcou, foi um absurdo, tava assim uns 5 metros à frente o jogador do Júnior Barranquilla. Olha isso. Você é louco, irmão. O cara tava muito à frente. E aí no segundo tempo segundo tempo foi um jogo feio até, eu diria. Teve essa chance aí mais uma vez do Botafogo. Teve essa chance do Botafogo com Bastos no cabeceio. A bola vai por cima. Mas o Botafogo tava bem nesse jogo aéreo, com boas tentativas. Bola aí do Bastos por cima. Depois até ficar sentindo a mão. Júnior Barranquilla chegando no campo de ataque. Chutezinho fraco. Bola do Hugo para dentro da área. Quase que ele consegue conectar o Júnior Santos bem. Mais uma jogada facilmente cortada pela zaga do Botafogo. Esse lance aí vai ter uma pequena briga com o Gregory, né? E o jogador do Júnior Barranquilla se desentenderam depois da caneta ali que tem o jogador do Júnior Barranquilla. Ele foi tirar satisfação do nada com o Gregory, só porque o Gregory cortou a bola, não entendi muito bem. Mas a tentativa do Botafogo era uma boa chance, né? O Fabiano furou essa bola, cara. Mas era uma boa oportunidade de gol ali pro Botafogo. E aí o lance da expulsão do Diego Hernandes foi bem expulso, né, cara? Eu não vou te falar que ele teve a intenção de machucar o adversário, aquelas coisas todas, mas entrada muito imprudente, né, irmão? Que entradinha imprudente, o juiz estava muito perto, viu, na hora e foi bem expulso, rapaziada. Não tem muito o que questionar. Entrou de cima pra baixo,
com as trajes, com a força excessiva. E vai acabar perdendo pontos com o Arthur Jorge, né, cara? Com certeza. Você deixa o time na mão em um jogo decisivo, aí não dá, né, Diego Hernandes? Aí é pedir pra... Pô, não dá. E depois o jogo vai ficar... Vai ficar um jogo feio, né, cara? Teve essa única oportunidade boa aí de gol do Júnior Barranquilla, mas o Gatito Fernandes fez a defesa. E depois disso, não teve. Na real, é mais nada, rapaziada. Boa defesa aí do Gatito Fernandes. E foi isso, rapaziada. Botafogo e Júnior Barranquilla 0x0. Comenta embaixo a opinião de vocês. Vocês concordam com a minha análise do jogo? É isso, cara. Eu vou ficando nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui.